Instruções psicofônicas Chico Xavier, diversos espíritos. 12. Ante a reencarnação. Nas tarefas da noite, de 27 de maio de 1954, consoante as informações dos nossos benfeitores espirituais e, segundo deduzimos das diversas comunicações obtidas de entidades sofredoras, nosso grupo achava-se repleto de companheiros desencarnados, sequiosos de reencarnação, muitos deles implorando a volta à carne como único recurso de solução aos problemas que lhes torturavam a alma. Primeiramente, Emmanuel, o nosso instrutor de sempre, incorporou-se ao médium e transmitiu-nos o apontamento que passamos a transcrever. Meus amigos, a paz do Senhor seja convosco. Enquanto a escola espiritual na Terra prepara as criaturas reencarnadas para o fenômeno da morte, em nosso plano de ação, essa mesma escola prepara as criaturas desencarnadas para o aprendizado da existência no corpo físico. Atento a este programa, nosso irmão Cornélio tomará hoje o equipamento mediúnico a fim de dirigir-se, por alguns momentos, à grande assembleia de companheiros que se achegam ao nosso recinto, suspirando pelo retorno ao templo de luta na matéria mais densa. Passemos, desse modo, a palavra ao nosso amigo e que Jesus nos abençoe. Emmanuel. Logo após, o irmão Cornélio Millward, que foi generoso médico em Minas Gerais e que frequentemente nos assiste com a sua dedicação fraterna, tomou o campo mediúnico e, em voz grave e pausada, dirigiu aos desencarnados presentes o apelo a seguir. Sim, disputais novos recursos de esclarecimento e redenção no precioso santuário da carne. Muitos de vós aguardais para breve essa dádiva, através de petições que não nos é lícito examinar. Indubitavelmente, na maioria das vezes, nosso regresso ao trabalho no mundo físico exprime verdadeiro prêmio de luz. Para que obtenhamos tal concessão, porém, é indispensável nosso concurso com a lei divina, obedecendo-lhe aos regulamentos que definem o bem infinito em todas as suas manifestações. É preciso modificar os nossos clichês mentais para que a nossa volta à escola terrestre signifique recomposição e refazimento. Essa transformação, contudo, não será levada a efeito apenas à força de preces, meditações e conclusões em torno do passado. Faz-se imprescindível a dinâmica da ação. O serviço será sempre o grande renovador de nossa vida consciencial, habilitando-nos à experiência reconstrutiva, sob a inspiração de nosso Divino Mestre e Senhor. Não conquistaremos o vestuário carnal entre os homens sem aquisição de simpatia entre eles. É necessário gerar no espírito daqueles nossos associados do pretérito que se encontram no educandário humano
a atitude favorável à solução dos nossos problemas. Templos religiosos, estabelecimentos hospitalares, círculos de assistência moral, domicílios angustiados, cárceres de sofrimento, palcos de tortura expiatória, eis nosso vasto setor de concurso fraterno. Nessas esferas de regeneração e corrigenda, companheiros encarnados e desencarnados, padecentes e aflitos, expressam o material de nossa preparação. A fim de esquecer velhas provas, aliviemos as provas alheias. Para desobstruir o caminho de nossa consciência culpada, devemos favorecer a libertação dos que suportam fardos mais pesados que os nossos, porque, ajudando aos nossos semelhantes, angariaremos o auxílio deles, fazendo-nos, ao mesmo tempo, credores do amparo daqueles irmãos maiores, que nos estendem próvidos braços da vida superior. Pacifiquemos o espírito, oferecendo mãos amigas aos que peregrinam conosco, e construiremos o trilho de acesso à preciosa luta de que carecemos na própria reabilitação. Somente a atividade em socorro ao próximo conseguirá renovar-nos a fonte do pensamento, traçando-nos seguras diretrizes, pois, sob o guante de nossas lembranças constringentes, o esforço da reencarnação redundará impraticável, de vez que nossas reminiscências infelizes são fatores desequilibrantes de nosso mundo vibratório, impedindo-nos a formação de novo instrumento fisiológico suscetível de conduzir-nos à reorganização do próprio destino. Expurguemos a mente, apagando recordações indesejáveis e elevando o nível de nossas esperanças, porque, na realidade, somos arquitetos de nossa ascensão. Somente ao preço de uma vontade vigorosa e pertinaz, situada no bem comum, é que lograremos conquistar o interesse dos grandes instrutores em prol da concretização de nossas aspirações mais nobres, regenerando a química de nossos sentimentos, o que de certo nos custará renunciação e sacrifício. Atingiremos mais clara visão para reencontrar os laços de nosso pretérito e, então, segundo os dispositivos da hereditariedade, que traduz para um remédio eficaz, o trabalho digno com que possamos erguer o espírito ao plano superior que presentemente buscamos. Trabalho que nos corrija e nos aproxime de Deus. Cornélio Millward. Cornélio Millward, médico desencarnado e devotado, benfeitor espiritual, desencarnou no estado de Minas Gerais. Instruções psicofônicas Chico Xavier, diversos espíritos. 13. Elevação. Na reunião da noite de 3 de junho de 1954, nosso instrutor Emmanuel ocupou de novo o instrumento mediúnico
transmitindo-nos valioso apelo à ação constante no bem. Meus amigos, é preciso lembrar que a providência divina nos oferece degraus de ascensão em todas as circunstâncias da existência. Devemos, todavia, sustentar a disposição de subir a fim de encontrá-los. Tudo nos domínios do universo é sagrada elevação. Desentranha-se o verme, fugindo às trevas do subsolo, para buscar na superfície da terra o beijo fecundante da luz. Desenfaixa-se o princípio germinativo da semente, despojando-se dos pesados envoltórios que o enleiam, para enriquecer a espiga farta, ante a música do vento, ao esplendor festivo do sol. Não vos detenhais na indiferença ou na expectação. Escalai pacificamente a senda preparatória do imenso futuro. Não percais o sublime presente com os fantasmas da noite a se expressarem nas palavras vazias ou nos pensamentos inúteis. Todos somos chamados à exaltação do eterno dia. Amai, aprendei, servi, crede e esperai. Cultivemos, sobretudo, a alegria e a bondade, para que a paz laboriosa em nossa estrada se exprima em trabalho frutífero e incessante. Acordai, cada manhã, procurando os degraus do aperfeiçoamento que nos impelem à harmonia e à vitória. Ei-los que surgem, conduzindo-nos à grande superação. É a dificuldade gerando experiência, a dor argamassando alegria, o mal desafiando-nos ao bem e o ódio reclamando-nos amor. Ouçamos o apelo silencioso das horas e dirijamo-nos para o mais alto, porque a vida é o carro triunfante do progresso, avançando sobre as rodas do tempo, e quando não nos firmamos no lugar que nos cabe dentro dele, arremessamo-nos à sombra da retaguarda, ou somos, lamentavelmente, acidentados por sua marcha incoercível. Que o Senhor nos abençoe. Emmanuel. Instruções psicofônicas Chico Xavier, Diversos Espíritos. 14. A melodia do silêncio. Na fase terminal de nossas tarefas, na noite de 10 de junho de 1954, tivemos a afetuosa visita de Meimei, a nossa companheira de sempre, que, utilizando os recursos psicofônicos do médium, falou-nos sobre os méritos do silêncio em nossa construção espiritual. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento sem desordem, as constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E, na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício. A árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta.
a água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute aprendendo, mas, porque desejes aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira de azorrague inconsciente e impiedoso. Não saiba tua mão esquerda o que deu a direita, disse-nos o Senhor. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos sem alarde ao companheiro da romagem terrestre que, muitas vezes, apenas aguarda o socorro de nosso silêncio a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Meimei. Meimei, pseudônimo de D. Irma de Castro Rocha, companheira espiritual do grupo Meimei em Pedro Leopoldo. Desencarnou em 1946. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 15. Advertência. Em nossas atividades da noite de 17 de junho de 1954, antes do socorro habitual aos irmãos conturbados e sofredores, havíamos efetuado breve leitura acerca da mediunidade e do amor cristão, preparando ambiente adequado às nossas tarefas. E, ao término da reunião, fomos agradavelmente surpreendidos com a visita de um novo amigo que não conhecíamos pessoalmente. Em nossas lides de intercâmbio, Argeu Pinto dos Santos, logo identificado por um de nossos companheiros, que lhe foi filho na experiência física, espírita convicto, Argeu militou na mediunidade em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, trazendo-nos na presente mensagem o resultado de seus próprios estudos. Meus amigos, vossa leitura desta noite abordou, com oportunos ensinamentos, a mediunidade e o amor fraterno, dois temas vivos que se conjugam, encarecendo a excelência do serviço que repousa em nossas mãos. É importante lembrar que o Espiritismo é o Evangelho redivivo e puro, atuando de novo entre os homens, a fim de que não sejamos inclinados ao vampirismo, admiravelmente rotulado de preciosidade doutrinal. De nossa parte, usufruímos também o privilégio de partilhar a tarefa espírita,
no setor mediúnico, em passado próximo. E, agora, cremo-nos habilitados a declarar que espiritista algum, enquanto na carne, consegue avaliar em toda a sua extensão o tesouro de bênçãos que lhe enriquece a alma, porque semelhantes bênçãos exprimem o trabalho e a responsabilidade com que devemos assimilar a nossa doutrina. Venerável escultora do caráter cristão em nossa própria vida. O nosso Ênio, abre parênteses, nota do organizador. O comunicante se refere ao nosso irmão Ênio Santos, companheiro do grupo, que lhe foi filho na vida material. Fecha parênteses. Dará testemunho das notícias que vos trazemos. Depois do regresso à pátria espiritual, reconhecemos que a mediunidade não basta só por si. Espíritos que se graduam na esfera do sentimento, nos mais diversos tons evolutivos, acompanham de perto a marcha humana e é preciso evitar a companhia daqueles irmãos que, embora exonerados do corpo denso, jazem ainda profundamente vinculados às sensações inferiores do campo físico, a fim de que não venhamos a transformar o nosso movimento de elevação moral em descida às zonas escuras de subnível. É fácil observar que muitos companheiros começam abraçando a fé e acabam esposando preocupações subalternas. Muitos iniciam o apostolado, assinalando a grandeza dos compromissos que assumem, entretanto, por vezes, olvidam, apressados, que o Espiritismo é ascensão com Jesus ao Calvário de nosso acrisolamento para a luz divina e confiam-se a entidades que ainda sofrem o fascínio do comércio malsão, metamorfoseando-se em caçadores do êxito mundano, no qual tantos nos barateiam o estandarte de princípios sagrados, convertendo-o na bandeira cinzenta do desânimo para todos os que nos batem à porta, suspirando por socorro espiritual e terminando desapontados diante do nosso exemplo desencorajador. A mediunidade, para triunfar, precisa reconhecer que o amor fraterno é a chama capaz de purificá-la. Compete-nos hipotecar nossas forças à obra de redenção das nossas atividades, porquanto não é justo oferecer pão ao faminto e agasalho aos nus, relegando-lhes o espírito à sombra da ignorância. É louvável dar o que temos nas mãos. Contudo, é mais importante dar nossas mãos para que o ajudado aprenda a ajudar-se. Consideramos indispensável uma campanha de boa vontade, suscetível de alijar da nossa luta benemérita tudo aquilo que represente acomodação com o menor esforço, para que o nosso ideal traduza a lição de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas atitudes de cada hora. Para isso, porém, é inadiável o esforço ingente de nossa própria regeneração, de modo a não perdermos tanta esperança na música das palavras vazias. Devemos estabelecer a competência mediúnica em base de solidariedade humana, a expressar-se em serviço aos semelhantes, entendendo, no entanto, que ninguém pode servir ignorando como servir. Disso decorre o impositivo de luz em nosso cérebro e em nosso coração,
para que o serviço espiritista seja a realização do Divino Mestre conosco e por nós. Arejemos, pois, o mundo íntimo no santuário da educação, para que a mediunidade e o amor não se escravizem à sombra, e roguemos ao Pai Celestial nos conceda a precisa coragem de viver o Evangelho de Jesus hoje e sempre. Argeu Pinto dos Santos. Argeu Pinto dos Santos, médium receitista, espírita devotado, fundador do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Desencarnou em 1908.